Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então o nosso estudo das seções cônicas e na aula de hoje a gente vai falar sobre elipse. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a definição geométrica de elipse, né? Geometricamente falando, a elipse é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Bom, então aqui, ó, vamos definir esse ponto aqui como ponto F1 e esse ponto aqui como o ponto F2. É o que a gente chama de focos da nossa elipse. Esses pontos são os pontos fixos, tá? E aí, para nós traçarmos os pontos, né, sobre a elipse, só um pouquinho que eu estou tentando pegar a caneta. É como se a gente tivesse uma cordinha, pessoal. Uma cordinha, né, amarrada aqui em F1 e amarrada em F2. Essa cordinha ela tem comprimento constante e nessa pontinha aqui eu colocasse um lápis, tá? Então, à medida que eu vou me deslocando, né, com o meu lápis, percebam que esse lápis ele vai ter um movimento restrito, né, porque ele tá com essa amarração ali da cordinha. Então, como a cordinha tem tamanho fixo, se a gente somar a distância de qualquer ponto que a gente se encontre sobre essa elipse, essa soma vai ser constante. Então, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, a soma das distâncias do ponto, né? Se eu chamo esse ponto aqui de ponto P1 e o azulzinho de ponto P2, a soma das distâncias do ponto P1 aos focos é constante. E a soma das distâncias do ponto P2 aos dois focos também é constante, tá? Então, geometricamente falando, é assim que a gente define uma elipse. Bom, agora vamos formalizar, né, de maneira matemática a nossa elipse e classificar ou categorizar os elementos importantes de uma elipse, tá? Então, vamos considerar os pontos F1 e F2, que são aqui os focos, a gente chama esses pontos de foco da elipse, F1 e F2. E a distância entre esses dois pontos a gente vai chamar de 2C. Então, essa distância aqui é igual a 2C. E aí nós temos um número real 2A, que é maior do que 2C. Os pontos que pertencem à elipse precisam satisfazer essa relação aqui, ó. A distância do ponto P ao foco F1 mais a distância do ponto P ao foco F2 tem que ser igual a 2A. Né? Então, novamente, se nós escolhermos aqui um ponto P sobre a nossa elipse e traçarmos aqui, ó, a distância aos dois focos, então essa reta aqui seria a distância do ponto P ao foco F1. E essa outra reta aqui seria a distância do ponto P ao foco F2, que a gente já viu lá na aula de distâncias como calcular a distância entre dois pontos, né? A gente precisa definir um vetor entre esses dois pontos e calcular o módulo desses dois vetores. Então, a soma dessas duas distâncias tem que ser igual a 2A. O que vai ser o 2A? 2A, como a gente vai ver daqui um pouquinho, vai ser essa distância aqui, ó, que a gente vai chamar de vértice da nossa elipse, tá? Então, a soma dessas duas distâncias sempre tem que ser igual a 2A. Bom, vamos considerar agora a nossa figura antes da gente obter a equação matemática que vai descrever a elipse. Vamos ver um pouquinho quais são os elementos que descrevem a nossa elipse, tá? Então, aqui a gente tem uma elipse no canto direito do nosso slide, né, da nossa tela.
em que nós temos aqui, ó, eu vou destacar os pontos. Aqui temos o foco F1 e o foco F2, que eu pintei de vermelho. Temos o ponto A1 e o ponto A2, que eu pintei de verde. Esses pontos são os vértices. Temos os pontos, né, B1 e B2, que eu pintei de azulzinho, que são outros vértices da nossa elipse. A nossa elipse tem 4 vértices, então. E aqui tá o centro da elipse, que eu pintei de laranja, tá? Então, aqui temos algumas considerações, ó. Os focos da elipse são os pontos F1 e F2. Distância focal é a distância entre os focos. A gente representa pela quantidade 2C, que é essa quantidade aqui que eu pintei de verde. Centro da nossa elipse vai ser o ponto médio do segmento F1 e F2. É a metade da distância entre os focos. Eixo maior ou semi-eixo maior vai ser o segmento A1 A2, de comprimento 2A. Né? Então, os vértices A1 e A2, que eu pintei de verde anteriormente, que estão a uma distância 2A, eles são chamados de eixo maior da nossa elipse. O eixo menor da elipse vai ser o segmento B1 e B2. B1, B2, na verdade, tá? O segmento B1, B2 de comprimento 2B e é perpendicular ao segmento A1, A2, passando pelo ponto médio da nossa elipse, né? Ela passa pelo centro da elipse. Então, é essa distância aqui, ó, que eu pintei de laranja. E, por fim, os vértices, né? Como eu disse para vocês, a elipse possui 4 vértices, então são os pontos A1, A2, B1 e B2. A1 e A2 sempre vão ser os vértices relacionados ao eixo maior. B1, B2 serão os vértices que estão relacionados ao eixo menor, tá? Bom, quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, para esse triângulo. Esse triângulo que eu consigo formar quando eu escolho um ponto bem sobre o vértice B2, tá? Percebam que esse ponto, que é o vértice B2, se eu escolho esse ponto aqui como sendo um ponto P sobre a minha elipse, a distância que esse ponto P se encontra do foco 1 é a mesma distância que esse ponto P se encontra do foco F2, porque ele está exatamente sobre uma reta que passa pelo centro da elipse, né? Então, por simetria, a gente consegue enxergar que esse ponto, né, ele está à mesma distância dos dois focos. Então, eu consigo formar esse triângulo retângulo, né, cujo um dos catetos vai ser metade do comprimento do eixo menor, o outro cateto vai ser metade da distância focal e a hipotenusa desse triângulo é a metade do eixo maior. Então, toda elipse, ela vai satisfazer a relação A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, aonde A, né, tá relacionado com o eixo maior, é a metade do segmento A1, A2, B está relacionado com o eixo menor, de novo, B vai ser a metade do segmento B1, B2, e C está relacionado com a distância focal, certo? Então, essa relação aqui, ó, ela é muito útil em vários momentos, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre excentricidade da elipse, e aqui eu inverti a figura, tá? Mas eu vou colocar as quantidades de interesse, eu vou escrever. Então, o que é a excentricidade da elipse? É a razão entre
a distância focal e o eixo maior. A gente representa por uma letra E minúscula. E essa excentricidade, ela tem que ficar entre 0 e 1, tá? Então, ela é sempre maior que 0 e menor do que 1. Para ser uma elipse, obviamente, tá? Quando a excentricidade se aproxima de 1, que é esse desenho aqui, ó, da esquerda, aqui, que eu pintei de vermelho. Então, aqui à esquerda, a gente tem um caso em que a excentricidade da elipse se aproxima de 1. Então, quanto maior a excentricidade da elipse, mais achatadinha é essa elipse. Né? No sentido que o eixo, a razão entre o eixo menor e o eixo maior é pequena, tá? O eixo menor, por exemplo, seria isso, essa distância aqui, é bem menor do que o eixo maior. Tá? Então, se a excentricidade se aproxima de 1, a gente tem uma elipse achatadinha. Se a excentricidade se aproxima de 0, que é o caso mais à direita, a gente está indo para uma circunferência. Tá? Então, significa que os dois focos, né? Quando a excentricidade vai para 0, significa que os dois focos estão sobrepostos. E aí o que nós temos é uma circunferência. Ok? Bom, a excentricidade, ela tem uma aplicação interessante, que eu gosto sempre de falar em sala de aula, que as órbitas planetárias, né, no nosso sistema solar, elas são órbitas elípticas, tá? São órbitas cuja excentricidade não é muito grande, né? Então elas são elípticas, mas levemente elípticas, mas elas são elípticas, elas não são, as órbitas não são circulares. Então, por exemplo, aqui, ó, a órbita que tem mais excentricidade é a órbita de Mercúrio. É a que é mais elíptica, que seria essa. Ih, não dá para ver no nosso desenho, tá? Mas, enfim. Queria só, né, trazer esse dado interessante para vocês, que as órbitas planetárias do Sistema Solar, elas são órbitas elípticas, porém de baixa excentricidade, o que significa que elas são quase circulares, tá? Então, aqui, por exemplo, a excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol é de 0,0167. E a menor que nós temos é a de Netuno. Netuno é a não, desculpa, Vênus. Vênus é a menos excêntrica. 0,0068. Certo? Bom, agora sim vamos então passar para as equações matemáticas que descrevem a elipse. Da mesma maneira que a gente fez com a parábola, a gente vai começar com o caso mais simples, que é o caso em que o centro da elipse coincide com a origem do sistema de coordenadas, tá? E aí, novamente, a gente vai ter dois casos. A gente vai ter o caso em que o semi-eixo maior está sobre o eixo X, né? Lembrando que o semi-eixo maior é aquele associado aos focos, né? Então, os focos vão estar sobre o eixo X. E o segundo caso vai ser quando o semi-eixo maior, então, estiver sobre o eixo Y, tá? De maneira similar ao que a gente fez lá na parábola. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar pura e simplesmente essa relação aqui para obter uma equação que descreve a nossa elipse, da mesma forma que fizemos para obter as equações que descreviam a parábola. Então, a gente vai definir, né, a partir dessa figura aqui que nós temos à esquerda. Agora a gente introduz um sistema de coordenadas. E a partir desse sistema de coordenadas, a gente escreve os pontos de interesse, né? Então, aqui está o nosso ponto P de coordenadas XY. Nós temos o foco F1
que vai estar no ponto menos C e 0, e o foco F2, que vai estar no ponto C e 0. Então, com isso, a gente obtém, né, a gente consegue formar os vetores F1P e F2P, que são os que agora a gente calcula o módulo para obter, então, a relação matemática. Eu vou obter essa relação matemática com vocês, tá? Então, vamos lá. Então, é módulo de F1P mais módulo de F2P é igual a 2A. Então, o que vai ser o módulo de F1P? Vai ser x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Pode jogar, Miguel. Mãe tá gravando lá. Vai lá. Mais o módulo da F2P. Então, vai ser raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2A. Então, o que temos que fazer? A gente tem que dar um jeito de tirar as variáveis que a gente quer de dentro das raízes, né? Então, eu vou começar a trabalhar nessa expressão. Eu vou passar essa expressão ali para o outro lado da igualdade e vou elevar os dois lados ao quadrado, tá? Então, eu vou ter raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2a menos raiz de x menos c quadrado mais y quadrado. E aí, então, elevamos os dois lados ao quadrado para eliminar as raízes. Só que percebam que do lado direito da igualdade a gente tem uma soma, né? Então, essa soma ela não vai eliminar a raiz de uma vez só. A gente vai ter que aplicar esse método duas vezes, tá? Mas vamos indo com calma, passo a passo. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Do lado esquerdo, eu vou ter simplesmente x mais c ao quadrado mais y quadrado. E do lado direito, eu vou ter o quadrado do primeiro, que vai ser 4a quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai ser menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y quadrado. E mais o quadrado do segundo, que aí vai ser simplesmente o que está dentro da raiz. Então, é x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Antes da gente seguir em frente, eu vou simplificar o que eu consigo simplificar, tá? Então, para isso, eu vou abrir esses termos ao quadrado, né? Esse cara aqui, ó, fica x quadrado mais 2cx mais c quadrado mais y quadrado igual a 4a quadrado menos 4a raiz de x menos c quadrado mais y quadrado. E novamente eu abro esse x menos c que está ao quadrado aqui. Então, eu vou ter mais x quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado. Então, o que a gente pode cancelar aqui, ó? Esse x quadrado cancela com esse x quadrado. C quadrado cancela com c quadrado. E y quadrado cancela com y quadrado. Então, antes da gente ir lá para a próxima página, eu vou só escrever o que a gente fica. A gente fica com 4cx menos 4a quadrado igual a 4a raiz de x menos c quadrado mais y quadrado. Tá? Então, é com essa expressão aqui que eu vou seguir trabalhando na próxima página.
Ó, então vamos continuar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir toda a minha expressão por 4, né? Porque vocês percebem que eu tenho 4cx menos 4a² igual a menos 4a vezes a raiz. Então, a gente pode eliminar esse 4, eu vou só apagar para não ter que escrever tudo de novo aqui. O 4. E aí, agora eu arrumo aqui o que é. Agora, então, fica cx menos a² igual a menos a raiz. E aí, agora, novamente, o que vamos fazer? Elevar os dois lados ao quadrado. Só que, dessa vez, a gente consegue, então, eliminar a raiz, porque agora a raiz está sozinha, né? Ela não está numa soma. Então, quando a gente elevar ao quadrado, a única coisa que vai sobrar efetivamente é o argumento que está dentro da raiz, tá? Então, aqui, ó, vamos começar a trabalhar com o lado esquerdo. Nós temos c² x², quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2a² cx mais o quadrado do segundo, a elevado à quarta, igual a elevado ao quadrado, né? Porque esse menos a ao quadrado, aqui faltou o quadrado, ó, que multiplica o argumento de dentro da raiz. Então, a gente tem x menos c² mais y² multiplicado por esse a². Então, vamos seguir trabalhando. Então, a gente tem c² x² menos 2a² cx mais a quarta igual a² que multiplica x² menos 2cx mais c² mais y². Aí agora a gente multiplica esse a por tudo, todos os termos de dentro do colchetes. Então, a gente vai ter a² x² menos 2a² cx mais a² c² e mais a² y². Né? O lado esquerdo continua igual, eu vou copiar aqui. E agora, novamente, a gente compara os dois lados para ver o que consegue simplificar. Então, a gente consegue simplificar. Vamos ver. Ó, esse cara simplifica com esse aqui. E eu acho que é a única coisa que a gente consegue simplificar. Tá. Agora, a gente vai agrupar termos. Da seguinte forma. Ó, eu vou juntar isso com isso. Vou colocar o x² em evidência. Então, eu vou ter x² que multiplica c² menos a². Por que ficou menos a²? Porque foi pro... Eu tô jogando as coisas pro outro lado da igualdade, tá? E aí, depois eu vou juntar este com este aqui, ó. Então, a gente fica com mais a² que multiplica a² menos c² igual a a² y². Tá, a gente não tem muito espaço, mas eu quero só chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui, ó. Para eu tirar esses termos aqui, eu vou lembrar lá da nossa relação trigonométrica. A² igual b² mais c². Lembram que a gente viu, né, que toda elipse ela satisfaz essa relação, veio lá daquele triângulo. Então, olha só, c² menos a² é b menos b².
E a quadrado menos c quadrado, então é b quadrado. Então, a gente vai substituir isso aqui por menos b ao quadrado e esse aqui por b quadrado. E eu vou terminar de fazer essas continhas ali na próxima página, tá? Então, a gente vai ter menos b quadrado x quadrado mais a quadrado b quadrado igual a quadrado y quadrado. Então, eu vou ter b quadrado x quadrado mais a quadrado y quadrado igual a quadrado b quadrado. E aí, para nós chegarmos nessa expressão que está destacada aqui em vermelho, a gente precisa dividir tudo por a quadrado b quadrado. E aí, a gente cai nessa equação que está aqui destacada em vermelho, que é a equação final da elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo x, que é a equação que a gente estava procurando. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, olha só. A sempre vai ser maior do que B, certo? Então, aqui, ó, como o eixo maior está sobre o eixo x, o A que está associado a esse eixo maior vai ficar embaixo do x. Mesma coisa vai acontecer ali com o B, ó. O B é o eixo menor está sobre o eixo y. Então, o b quadrado vai ficar embaixo do eixo y. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar riscalhado. Então, aquela variável que tem o maior número embaixo é o eixo sobre o qual o eixo maior da elipse se encontra. Não sei se vocês entenderam, mas ao longo do caminho vai ficar mais claro, tá? Bom, então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar uma equação para a elipse que o centro também está na origem, só que o semi-eixo maior agora está sobre o eixo y. Que é representado por essa figura aqui da esquerda, tá? Então, agora é como se a nossa elipse estivesse em pé, digamos assim, né? O semi-eixo maior dela está sobre o eixo y, o que significa que os focos estão sobre o eixo y. Os vértices A vão estar sobre o eixo y também, porque eles fazem parte do segmento de reta que pertence aos focos. E o semi-eixo menor, então, está sobre o eixo x. Então, novamente, quando a gente introduz um sistema de coordenadas, a gente consegue montar as coordenadas do ponto P de interesse, dos focos, e montar os nossos vetores para calcular os módulos. Se vocês fizerem uma conta parecida com o que eu fiz ali no slide anterior, vocês vão chegar num resultado parecido ao que a gente encontrou. Eu vou suprimir essa demonstração, né? Porque as contas são iguais, tá? Ao que eu fiz anteriormente, só chega numa relação ligeiramente diferente. Caiu alguma coisa. Acho que foi um parafuso da minha cabeça. Então, aqui, ó. Essa equação aqui, ó, é a equação que a gente está procurando, que é a equação da elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo y. Qual é a diferença dessa equação com a equação anterior? Percebam aonde está o nosso A agora, ó. O A está embaixo do y. Por quê? Porque o eixo maior está sobre o eixo y. Então, o A quadrado, que é relacionado, né, com o eixo maior da elipse, fica embaixo da variável y, tá? Então, é uma equação similar, só que a gente trocou ali as constantes A e B. Agora, o A fica embaixo do y e o B fica embaixo do x.
E agora vamos fazer exemplos, então. Então, aqui queremos determinar a medida, a medida dos eixos, volte, dos eixos, dos focos e a excentricidade da elipse, né, de equação 9x² mais 25y² igual a 225. Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é escrever ela na sua forma padrão. Qual é a forma padrão? A forma padrão é quando esse termo independente aqui é igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir a equação por 225. Então, eu tenho 9x² divididos por 225 mais 25y² divididos por 225 igual a 1, né? Porque 225 divididos por 225 vai dar 1. Então, fazendo aqui, né? Quando os números são fatores, a gente tem que escrever, simplificar, né? Então, 225 divididos por 9 dá 25. Então, temos x² divididos por 25, mais 225 divididos por 25 dá 9, y² divididos por 9 igual a 1. Então, somente quando a equação está escrita nessa forma padrão é que eu consigo enxergar quem é A e quem é B. E com isso determinar sobre quais eixos, né? Qual eixo o semi-eixo maior está sobre, né? O foco e os vértices A. Então, nesse caso aqui, o maior número está embaixo do x², o que significa que o meu A² vale 25, ou que o meu A vale 5. E B² igual a 9, o que implica B igual a 3. Então, qual é a medida dos eixos? Ó, o semi-eixo maior, 2A, vale 10 unidades de comprimento. O semi-eixo menor, que é o 2B, vale 6 unidades de comprimento. A excentricidade, depois a gente vai fazer os focos, deixa eu ver se eu deixei espaço, deixei. Então, a excentricidade é C divididos por A. Só que eu não sei o valor de C, lembrando o que é C? É a distância entre os focos, né? Inclusive, eu preciso saber a distância entre os focos justamente para achar a coordenada dos focos, tá? Então, eu não sei qual é a distância focal, mas eu me lembro daquela relação de Pitágoras, né, daquele triângulo que diz que A² é igual a B² mais C². Então, C² vai ser igual a 25 menos 9, que é igual a 16. Logo, o nosso C vale 4. Então, a excentricidade dessa elipse vai ser 4/5. Que vocês podem observar que é menor que 1, como a gente já disse que tinha que ser, né? E agora os focos, ó. Vamos só fazer um esboço aqui dessa elipse, né? Os focos, o foco F1, ele vai estar no ponto menos C e 0. O nosso C vale 4, então ele vai estar no ponto menos 4 e 0. E o foco F2, ele vai estar no ponto C0, que é o ponto 4, 0. Então, não era isso que eu queria fazer. Só um momento. Aqui. Deixa eu só arrumar esse sistema de coordenadas que eu desenhei aqui, para a gente poder fazer um esboço do nossa elipse, tá? Então, aqui, ó. X, Y. Eu vou desenhar os focos.
Esse aqui vai ser o ponto menos 4. E esse vai ser o ponto x igual a 4. Então, ali estão os focos F1 e F2, tá? F1, F2. A gente precisa dos vértices, né? Então, o vértice B vai ser em menos 13, 3. 1. Então, eu tô fazendo a minha escala de 2 em 2, tá? Menos 3. E aqui vai estar o 3. Então, aqui vai estar o B1, B2. E os vértices A vão estar em menos 5 e 5. Menos 5 mais 5. Então, um esboço bem xixilento, né, gente? Porque vocês sabem que a prof não é boa em desenho. Seria isso aqui, mani-meni, vamos ver. Se eu já era ruim no quadro, nisso aqui eu sou pior. Se eu for aos pouquinhos, eu consigo mais ou menos. Eu sou ruim em grandes distâncias. Se eu for ir riscando aos pouquinhos, eu consigo. E a minha escala tá meio tortinha, então também o desenho não ficou centralizado, né? Mas era para ser o centro no 0, 0, mas a minha escala não tá boa, então... Mas enfim, isso aqui seria o esboço da nossa elipse, né? Então aqui a gente teria o nosso vértice A1, nosso vértice A2, B1, B2. E aqui os focos, que eu já risquei por cima, vou destacar de outras cores. Ok? Próximo exemplo. Novamente, mesma coisa, tá? A gente tem uma certa elipse, 4x² mais y² igual a 16, e a gente quer encontrar os pontos de interesse, né? Tamanho dos eixos, os focos e a excentricidade da nossa elipse. Então, primeira coisa, escrever ela na forma padrão, o que significa que o termo independente tem que ser unitário. Então, 4x² divididos por 16 mais y² divididos por 16 igual a 1. x² divididos por 4 mais y² divididos por 16 igual a 1. Então, agora percebam o seguinte, o maior número está embaixo do y². A² é igual a 16. B² vale 4. Então, A vale 4, o que significa que o semi-eixo maior vale 8 unidades de comprimento. B vale 2, o que significa que 2B, que é o semi-eixo menor, vale 4 unidades de comprimento. Novamente, a gente precisa achar C para calcular a excentricidade e saber onde estão os focos. Então, A² igual a B² mais C². C² vai ser igual a 16 menos 4, que é igual a 12. Então, o nosso C vai ser raiz de 12, que é 4 vezes 3, que é igual a 2 raiz de 3 unidades de comprimento. Tá? Então, aonde estão os nossos focos? Ó, agora essa parábola é uma parábola cujo eixo maior está sobre o eixo Y. Então, os focos estão sobre o eixo Y. Então, o foco F1 vai estar no ponto 0 menos C e o foco F2 vai estar no ponto 0C, que é o ponto 0 menos 2 raiz de 3, 0, 2 raiz de 3.
Então, deixa eu fazer uma conta rápida, só para ver quanto é raiz de 3, que eu acho que é 1,7, mas eu não tenho certeza. Vamos achar uma calculadora aqui. Utilitários, cadê você? Aqui. E a calculadora, 10. Professora, 0. Agora eu achei o raiz de 3. Igual a 1,7, exatamente, 1,73. Então, menos 1, menos 2. Vamos supor que aqui tá o menos 2 raiz de 3. Ah, não, mas eu tenho que multiplicar por 2. Então, vezes 2. Isso vai dar 3,46. Vamos botar 3,5. Só para facilitar a vida dessa pobre alma que não sabe desenhar a mão livre. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos supor que esteja aqui, menos 2 raiz de 3. 1, 2, 3, 4. 2 raiz de 3. Então, ali estão os nossos focos. F1, F2. Os vértices, o A vai estar em menos 4 mais 4. Então, aqui, menos 4 vai ser o vértice A1. Aqui vai ser o vértice A2. E os Bs estão no menos 2 e 2. Então, aqui eu tenho B1, B2. Então, vamos de novo para aquele fiasco artístico, que é eu tentando desenhar uma elipse. Essa aqui vai ficar melhor, parece. Acho que só parece um ovo. Então, isso seria o esboço da nossa elipse, pessoal. Bom, o que faremos agora? Vamos tirar o centro dessa elipse da origem. Que nem a gente fez lá na parábola, certo? Então, o que a gente fez lá quando estudou a parábola? A gente lançou mão de uma translação, né, no nosso sistema de coordenadas, aonde a gente usava esse sistema de coordenadas auxiliar e fazia uma transformação. Lembram disso? Bom, então aqui, ó, no sistema de coordenadas x', y', que eu vou destacar aqui no nosso desenho, ó, a elipse tem centro na origem. Certo? Então, qual é a equação que vai descrever a nossa elipse nesse sistema de coordenadas? É a mesma, ó. Então, x' ao quadrado divididos por a ao quadrado mais y' ao quadrado divididos por b ao quadrado igual a 1. Certo? Então, a gente sempre tem como encontrar esse sistema de coordenadas aonde nesse sistema de coordenadas o centro da nossa elipse está na origem do sistema de coordenadas. E aí, para eu encontrar a equação no sistema de coordenadas original, que é o que nos interessa, eu faço uma troca de variáveis. Então, aqui, ó, só para a gente relembrar, ó, se eu pego esse ponto P aqui sobre a elipse, que eu acabei de pintar de vermelho, né? Ó, ele vai estar a uma distância x do meu sistema de coordenadas x e y. Ele vai estar a uma distância x' do meu sistema de coordenadas x', y'. E os dois sistemas de coordenadas estão a uma distância h entre si.
E o mesmo acontece para o eixo Y, ó. Então, no sistema de coordenadas linha, o ponto P está no Y'. No sistema de coordenadas XY, ele tem coordenada Y. E a distância entre esses dois sistemas de coordenadas é K. Lembram que a gente fez essa translação, né, no sistema de coordenadas? Então, aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, fazendo essa mudança, essa vai ser a equação que descreve a elipse com o centro fora da origem, tá? Então, agora, onde que está o centro da nossa elipse? Vai estar no ponto H e K, que nem era lá o vértice da parábola, tá? Bom, eu fiz uma tabelinha aqui dos pontos de interesse, como eu digo, né? Para que a gente consiga fazer uma comparação, ó. Então, antes o centro estava em 0, 0. Quando eu desloco esse centro, ele vai parar no ponto H e K. O foco F1 estava no ponto menos C e 0. Agora ele foi parar no ponto menos C mais H e K. O foco F2 estava no ponto C0. Agora ele está no ponto C mais H e K. O vértice A1 estava no ponto menos A e 0. Eu tenho que somar H em X e K em Y. O vértice A2 estava no ponto A0. Agora ele está no ponto AH e K. O vértice B1, que estava no eixo Y, então ele estava no ponto 0 menos B. Agora ele está no ponto H. Ali ficou um negativo, não sei porquê, o prof se enganou, menos B mais K. E o vértice B2, que estava em 0B, agora foi parar em HB mais K, tá? Então, todas aquelas... O H e o K que a gente soma ao centro, né? As coordenadas do centro, a gente tem que somar em todos os pontos de interesse da nossa elipse. Porque não é só o centro que está deslocado, é toda a elipse que está deslocada. Bom, e a segunda equação, né, de uma maneira similar, é quando a gente tem a elipse com semi-eixo maior paralelo ao eixo Y. Né? Então, de maneira similar ao que a gente fez também lá na parábola, aqui a gente não tem um sistema de coordenadas auxiliar, eu vou escrever aqui, ó. A gente escreve um sistema de coordenadas auxiliar, x', y'. Nesse sistema de coordenadas auxiliar, o centro da elipse está na origem do sistema de coordenadas. Então, eu posso escrever essa equação aqui, ó, que eu circulei, como sendo a equação que descreve a elipse no sistema de coordenadas linha. Só que eu não quero esse sistema de coordenadas, né? Esse sistema de coordenadas é só uma ferramenta auxiliar para nós. Então, agora o que eu faço? Eu faço a transformação no sistema de coordenadas. E aí, a equação que vai descrever essa elipse vai ser essa aqui. X menos H ao quadrado, divididos por B quadrado, mais Y menos K ao quadrado, divididos por A ao quadrado, igual a 1. Buenas? Então, vamos fazer exemplos. Ah, não, a gente tem uma tabelinha ainda, ó, mesma coisa, tá? Então, o foco, que antes estava no eixo Y, agora está num eixo paralelo, né? A gente somou as coisas aqui. Aqui ficou um problema de copia e cola, né? É 0 e C, foi para HC mais K. Estava em 0 e menos A, foi para H menos A mais K. 0A, HA mais K. Vamos só revisar para ver se eu não errei nenhum sinal. Estava em menos B e 0, menos B mais H e K, B0, B mais H e K. Então, acho que tá ok. Né? Uma tabelinha do antes e depois.
Confesso para vocês que às vezes até eu preciso dessa tabelinha para organizar minhas ideias. São muitas informações. E agora, então, exemplos. Deixa eu trocar a cor da nossa caneta. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada como a letra. Vamos lá, uma elipse cujo eixo maior é paralelo a y, tem centro em 4 e menos 2, excentricidade igual a 1/2 e eixo menor de comprimento 2b igual a 6 unidades de comprimento. Obtenha a equação reduzida da elipse. Olha só, então, essa informação, vamos por partes. Eixo maior paralelo ao eixo y. Significa que a nossa elipse, ela tá de pé, digamos assim, né? O centro dela é no ponto y igual a 4x menos 2. Então, para aí. Tem que desenhar mais para cá. 2, 4, menos 2. Então, o centro da nossa elipse está aqui. E a professora, como sempre, desenhando tudo errado. Eu preciso de mais espaço. E depois do centro tem muita coisa. Vamos ver se eu consigo apagar isso. Vocês não estão cansados, pessoal? Tá todo mundo, né? A prof também tá cansadinha. Mas já estamos quase entrando em férias. Já tô vendo a linha de chegada ali na nossa frente. Então, vamos ter um restinho de paciência. Vamos nos dedicar, ser bons meninos para o Papai Noel nos trazer uma vacina de presente. Então, aqui, 2, 4, menos 2. Esse menos 2 ficou um pouquinho maior. Então, aqui, ó, vai estar o centro da nossa elipse, tá? Buenas. Como o eixo maior é paralelo ao eixo y, qual é a equação que a gente está procurando? X menos h quadrado divididos por b quadrado mais y menos k quadrado divididos por a quadrado igual a 1, certo? Isso aqui que a gente está procurando. O h e o k nós já temos. O h e o k sempre vão ser as coordenadas do centro. O b a gente também tem, ó. A gente sabe que 2b vale 6. Então, b vale 3 unidades de comprimento. Algumas pessoas poderiam ficar tentadas a dizer que, olhando aqui para a equação da excentricidade, o C vale 1 e o A vale 2. Mas lembrem que isso é a razão entre C e A. Pode ser que esses números sejam múltiplos, né? E essa fração esteja simplificada. Então, a gente não pode afirmar que o C vale 1 e o A vale 2. Ao invés disso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com... Eu vou juntar duas expressões. Eu vou juntar A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado com E igual a C divididos por A, que é igual a 1/2. Ou... né? Eu vou dizer que C vale A divididos por 2. E aí eu pego essa informação, jogo aqui. Porque o que eu quero é justamente descobrir o valor do A. E eu vou fazer isso na próxima página, tá? Então, A quadrado igual a B quadrado mais A divididos por 2 quadrado. Nosso B vale 3. Então, temos A quadrado igual a 3 quadrado mais A quadrado divididos por 4. Vou multiplicar tudo por 4.
Então, eu tenho 4a² igual a 9 vezes 4, 36, mais a². 3a² igual a 36. a² igual a... Fazendo uma conta rápida aqui. 12, né? Acho que é. Será que isso tá certo? Não me lembro desse resultado. Peraí que eu vou dar uma pausa e vou olhar ali, vou colar. Já volto. E não é que tá certo, pessoal. Tô precisando acreditar mais em mim. Então, o nosso a² é igual a 12. Olha só, o que que a gente quer? A gente só quer encontrar a equação reduzida da elipse. Tá? Então, qual é a equação reduzida da elipse? X menos h² divididos por b² mais y menos k² divididos por a² igual a 1. Agora, a gente já tem todos os pontos de interesse, tá? O nosso h vale 4 e o nosso k vale menos 2, né? Porque o centro está no ponto 4 menos 2, por isso. Ah, e aqui eu fiz o desenho errado também, ó. Eu botei... Ai, o x vale 4 e o y vale menos 2, gente. Olha só. O centro vai estar aqui, ó. Viajei legal. Aqui vai estar o centro da nossa elipse. Viajei total. Mas voltei agora, tá? Então, temos x menos 4² divididos por 9, né? Porque o nosso b vale 3, mais y menos 1 menos 2² divididos por 12 igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse com centro no ponto 4 e menos 2. Excentricidade 1/2 e eixo menor valendo 6 unidades de comprimento. Próximo exemplo. Determine o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da elipse 4x² mais 9y² menos 8x menos 36 mais 4 igual a 0. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, escrever essa equação na sua forma reduzida, né? O que que é a forma reduzida? X menos h² mais y menos k² igual a um certo número n, tá? Então, para isso, eu vou começar juntando os termos que tem x e os termos que tem y num parêntese só, né? Então, o que que nós temos ali na nossa elipse? 4x² menos 8x mais 9y² menos 36y igual a menos 4. Então, só para a gente organizar as nossas ideias, eu vou trabalhar esses dois termos de maneira independente, tá? Só para que fique claro para vocês o que que eu estou fazendo em cada um dos passos. Mas isso não é necessário. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, vou chamar isso aqui de expressão asterisco. Minha expressão asterisco é 4x² menos 8x, que eu vou escrever da seguinte maneira: 4x² menos 2x. E aí, eu tenho que completar esse quadrado. Olha só, então, eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, tá nos faltando o h², que nem era lá na parábola.
Então, o que que eu tenho que comparar? Eu tenho que comparar este termo aqui com este termo aqui, ó. Quando a gente compara esses dois termos, a gente percebe que o nosso H vale 1. Se o meu H vale 1, eu vou ter que somar 1 dentro desse parênteses. Só que lembrem-se, para mim somar 1, eu também tenho que subtrair 1, certo? Porque senão eu vou desbalancear a minha igualdade. Então, eu somei 1, só que percebam que esse 1 tem esse 4 aqui na frente multiplicando. Então, na verdade, a gente somou 4. Se eu somei 4, eu tenho que subtrair 4. Ele é 1 porque ele está dentro do parênteses e o 4 está em evidência, né? Mas a gente sempre tem que levar isso em conta, né? Que eu somei 1 ali dentro do parênteses, mas como tem esse 4 ali na frente, na verdade a gente somou 4, tá, pessoal? Então, continuando, 4x² menos 8x é igual a 4 que multiplica x² menos 2x mais 1 menos 4. E aí, esse termo aqui que está entre parênteses, eu posso escrever como sendo x menos 1 ao quadrado. E aí, o primeiro termo eu já consegui escrever na forma reduzida. Eu já consegui escrever como sendo um x menos h. Tá? Então, olha só, se eu volto aqui na nossa expressão original, a gente tem 4x menos 1 ao quadrado menos 4 mais 9y² menos 36 igual a menos 4. Então, este primeiro termo aqui, ó, já conseguimos escrever de forma compacta. O que que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar com o segundo termo, que eu vou chamar de asterisco asterisco. Tá? E eu vou fazer isso na próxima página. Então, deixa só eu copiar tudo aqui para a gente não se perder. 4x menos 1 ao quadrado menos 4 mais 9x². Opa, y. 9y² menos 36y igual a menos 4. Então, agora, ó, vamos trabalhar com essa expressão aqui, ó. Tentar escrever ela de forma compacta também. Vou começar colocando esse 9 em evidência. 9y² menos 4y. E vou deixar um espacinho ali para a gente somar o k². Né? Então, vou comparar. Eu tenho quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, comparando menos 4y com menos 2yk, eu tiro que o meu k vale 2. Então, aqui eu tenho que somar 2 ao quadrado, que é 4. Só que, percebam que a gente somou, na verdade, 4 vezes 9. Então, a gente tem que subtrair 36. Tá? Então, 9y² menos 36y é igual a 9y menos 2 ao quadrado menos 36. Essa é a nossa segunda expressão. E aí, juntando tudo ali em cima, nós temos 4x menos 1 ao quadrado mais 9 que multiplica y menos 2 ao quadrado. Eu já vou passar esses termos independentes todos para o outro lado. Eu vou ter menos 4 mais 36. Esse 4 cancela. Vai nos sobrar o 36.
Deixa eu só ver se eu deixei mais uma folha em branco. Não. Então, eu vou ter que me espremer aqui nesse cantinho. Então, eu já vou dividir aqui tudo por 36, ó, pra gente ganhar tempo. Então, eu vou ter x menos 1 ao quadrado divididos por 9, mais y menos 2 ao quadrado divididos por 4 igual a 1. O maior número está sobre x, né, pessoal? Então, essa nossa elipse, ela tem eixo maior paralelo a x. E o centro dessa elipse vai estar no ponto 1, 2. E aí faltou espaço para a gente resolver o resto, mas o resto, né, que é determinar vértice, foco e excentricidade, é só vocês jogarem nas expressões, certo? Lá naquela tabelinha, voltem lá na tabelinha que eu dei para vocês, do antes e depois, e façam essa substituição. Eu acho que o mais interessante é vocês entenderem como fazer essa transformação da forma expandida para a forma reduzida, tá? Que foi o que eu trabalhei aqui nesse exemplo. Então, começa juntando termos x com x, y com y, e a ideia é sempre escrever a expressão na forma compacta. X menos h quadrado, y menos k quadrado, que foi o que fizemos aqui. Tá bom? Bom, conversando com o professor de cálculo 2, ele me disse que vocês usam as equações paramétricas da elipse, né? Então, eu resolvi que eu vou trabalhar com vocês também as equações paramétricas, coisa que nos outros semestres eu não fazia. Porque, né, o livro que eu usava como livro-texto, ele não trazia essa equação paramétrica. Então, hoje eu estava lendo um outro livro e eu vi e perguntei para ele, que no caso é o meu esposo, meu excelentíssimo esposo, que está dando cálculo 2, ele disse que usa-se sim as equações paramétricas da elipse. Então, olha só, como é que a gente obtém essas equações paramétricas? Né? Em primeiro lugar, o que é uma equação paramétrica? Uma equação paramétrica, pessoal, em geral, ela é um conjunto de equações, tá? Tem que ter no mínimo duas equações, que nem era lá na equação da reta, lembram? Que a gente tinha as equações paramétricas da reta, né? Bom, então, a gente tem que ter um conjunto de equações e essas equações, elas possuem um parâmetro em comum, tá? No caso das equações paramétricas da elipse, o fator em comum vai ser o ângulo θ. Que ângulo θ é Que ângulo θ é esse? Bom, então, se a gente traça uma circunferência com o centro na origem, aqui a gente está supondo que, ó, aqui a gente tem a nossa elipse, vamos começar do início, Jack. E vamos por partes, ó. Vou destacar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem a nossa elipse, tá? Eu vou pintar ela. Essa nossa elipse, ela tem semi-eixo maior A e semi-eixo menor B. E nesse caso particular aqui, o semi-eixo maior dela está sobre o eixo X. Então, o que a gente faz? A gente desenha uma circunferência na volta, né? Centrada também nessa elipse. E o raio dessa circunferência tem que ser igual ao semi-eixo maior, tá? Então, é o que a gente tem aqui, ó. Se esse aqui é o nosso semi-eixo maior, então o diâmetro, na verdade, não é o raio, né? O diâmetro dessa circunferência é igual ao semi-eixo maior da minha elipse. Tá bom? Bom, eu escolho um ponto sobre a minha elipse,
que é esse ponto P aqui, ó, que ficou todo rabiscado. E eu traço uma reta perpendicular que corta esse ponto. Essa reta perpendicular é paralela ao eixo Y, tá? E, ao mesmo tempo, eu traço uma reta que sai da origem da circunferência e corta essa minha circunferência nessa reta paralela ao eixo Y, que é esse ponto A aqui, ó. Tá? Então, aqui tá o ponto A e aqui eu tenho o ponto A'. Buenas. Sabendo, né, que X, a coordenada X dessa reta, né, se a gente faz a projeção dessa reta OA na direção X, essa projeção, ela vai ter um tamanho A cosseno θ. Isso a gente já fez lá em produto escalar, é a mesma coisa que a gente fazia lá. A gente projetava numa dada direção, tá? Então, essa aqui vai ser a projeção escalar dessa reta OA na direção X, que vai nos dar a coordenada X do ponto, certo? Então, esse X que aparece aqui é a coordenada X do ponto PXY, que é um ponto que pertence à minha elipse. Então, se esse ponto pertence à elipse, ele tem que satisfazer essa equação aqui, ó. X quadrado por A quadrado igual a Y quadrado por B quadrado igual a 1. E aí, substituindo o X por A cosseno θ, a gente fica com o seguinte, ó. A cosseno θ quadrado divididos por A quadrado mais y quadrado b quadrado igual a 1. Aí aqui eu vou ficar com 1 menos o seno quadrado de θ. Bom, deixa só eu apagar aqui, porque alguns não vão acompanhar meu raciocínio. Então, vamos de novo fazer por partes. Eu vou fazer de outra cor. Ó, isso aqui, eu vou ter um A quadrado que corta esse A quadrado. Então, eu fico com cosseno ao quadrado, né? Então, aqui a gente fica com y quadrado dividido por b quadrado igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. O que é cosseno quadrado de θ? 1 menos cosseno quadrado de θ é seno quadrado de θ. E aí, eu vou terminar minha conta aqui em cima, ó. Eu sou uma péssima professora, gente. Péssima didática. Mas um dia a gente melhora, vamos lá. Então, y quadrado dividido por b quadrado igual a seno quadrado de θ. E daqui sai que y quadrado igual a b quadrado seno quadrado de θ, ou que y igual a b seno θ. Então, a gente acha a coordenada y do ponto P que pertence à parábola. Então, quais são as equações paramétricas da elipse? São várias, né? Vai depender se essa elipse ela tem o centro na origem do sistema de coordenadas e se o semi-eixo maior dela tá ao longo do eixo X ou ao longo do eixo Y, tá? Então, aqui eu vou colocar as 4 opções. Se a nossa elipse tem centro na origem e semi-eixo maior sobre o eixo X, esse aqui é o par que descreve as coordenadas de todos os pontos P sobre a nossa elipse. Se a nossa elipse tem centro na origem e semi-eixo maior sobre o eixo Y, esse aqui é o par de equações que descreve as coordenadas x e y de um ponto P sobre a elipse. Se a minha elipse tem, não é centro na origem não, centro fora da origem, aqui a prof copiou e colou e centro fora da origem.
e semi-eixo paralelo ao eixo X. Então, aqui estão as equações que descrevem, né, as coordenadas X do ponto. E, finalmente, se a nossa elipse tem centro fora da origem e semi-eixo maior paralelo ao eixo Y, então a gente tem essas duas equações aqui. Basicamente, o que muda é o A e o B, né? Se o semi-eixo maior está sobre o eixo X ou paralelo ao eixo X, eu tenho x igual a cosseno θ. Caso contrário, o x vai ser B cosseno θ. Né? Então, a única coisa que muda ali são as constantes na frente. Né? Porque o x sempre vai estar associado com o cosseno de θ e o y ao seno de θ. Tá? Buenas. Então, agora, vamos, no fim da nossa aula, fazer exemplos para encontrar as equações paramétricas da elipse. Das elipses, no caso. Né? Então, vamos começar com a número 1. 16x² mais 25y² igual a 400. Bom, em primeiro lugar que eu não sei quanto dá 400 divididos por 16, então eu tenho que fazer essa conta aqui. Para aí. 400 divide por 16. 25. Então tá. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, escrever essa equação na forma padrão, que é dividir tudo por 400. Então, é 16x² dividido por 400, mais 25y² dividido por 400, igual a 1. Então, eu vou ter x² dividido por 25, mais y² dividido por 16, igual a 1. Buenas, pessoal. Essa equação aqui descreve que elipse? Ela descreve uma elipse com o centro na origem e semi-eixo maior sobre o eixo X. Por quê? Porque aqui está o meu A². Né? Então, aqui nesse caso, o nosso A vale 5 e o nosso B vale 4. Então, quais são as equações paramétricas dessa elipse? X igual a cosseno de θ, y igual a B seno de θ. Tá bom? Próximo exemplo, queremos então agora trabalhar com essa elipse aqui, que eu vou copiar na próxima página. Então, a 2 é 9x² mais 4y². Não olhe para a tela se você fica tonto. Vai ficar no vai e vem. Mais 16y mais 61 igual a 0. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vai fazer o mesmo que a gente fez no exemplo anterior, né? Onde a gente tem que escrever essa equação na forma reduzida, né? Na forma de um x menos h², y menos k². Essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar, tá, pessoal? Então, nós temos 9x² menos 54x mais 4y² mais 16y igual menos 61. Nove que multiplica x² menos 6x. Eu tô falando devagar assim porque eu tô fazendo as contas mentalmente. Eu não sou muito boa na tabuada do 9. Ai, gente, tem que rir para não chorar. Agora, mais 4y²
y quadrado mais 4y igual a menos 61. Vamos trabalhar de novo com as duas em separado, só para que vocês organizem as ideias, tá? Vou trabalhar com essa coisa aqui primeiro. Então, menos 2hx é igual a menos 6. Então, daqui sai que o nosso h vale 3, menos 6x, né? Nosso h vale 3. Então, o que eu tenho que somar ali dentro do meu parênteses? Eu tenho que somar 3 quadrado. Só que para mim somar 3 quadrado, eu também tenho que subtrair 3 quadrado. Então, aqui é 9 menos 9. Depois eu vou multiplicar por aquele 9 que está ali na frente, tá? Ó, agora vamos trabalhar com isso aqui. A hora que eu tirar aquele 9 de dentro do parênteses, eu multiplico. Então, aqui a gente tem menos 2ky tem que ser igual a 4y. Então, daqui sai que o nosso k é igual a menos 2. Se o k é menos 2, eu tenho que somar e subtrair k quadrado. Então, eu somo 4 e subtraio 4 ali dentro do meu parênteses, tá? Bom, e aí agora sim, agora eu vou tirar esse número de dentro do meu parênteses, multiplicando por 9, e eu vou tirar esse número aqui de dentro do parênteses, multiplicando por 4. Então, eu vou ter assim, ó, 9x quadrado menos 6x mais 9, menos 81, mais 4, que multiplica y quadrado mais 4y mais 4, menos 16, igual a menos 61. O que a gente faz agora, pessoal? Soma menos 81, menos 16 com esse 61 aqui. Então, eu tenho 9x menos 3 ao quadrado, mais 4 que multiplica y, deixa eu só pensar, mais 2, né? Porque é y menos k, y mais 2, que o k é negativo, ao quadrado, igual a menos 61, mais 81, mais 16. Então, aqui eu tenho 20 positivo, 36. 20 com 16, 36. Então, vamos lá. 9x menos 3 ao quadrado, mais 4, que multiplica y menos 2 ao quadrado, igual a 36. Divide tudo por 36. X menos 3 ao quadrado. Percebam que a gente ainda nem chegou na resposta, né? Porque não é isso aqui que a gente está procurando. Mas a gente tem que partir dessa equação reduzida para saber quem é A, quem é B, e se esse A e esse B estão atrelados a X ou Y. Então, por isso que eu estou fazendo essas contas, tá? Então, x menos 3 divididos por 4, mais y menos 2 ao quadrado, mais 2, mais, divididos por 9, igual a 1. Bom, então aqui temos a nossa resposta, ó. O semi-eixo maior dessa elipse é paralelo ao eixo y. E a nossa elipse não tem o centro na origem. Então, a gente tem as seguintes equações. X igual a h mais b cosseno de θ, y igual a k mais a seno θ. Então, h vale 3. 3 mais 2 cosseno de θ, porque o nosso b quadrado vale 4, né? Então, meu b vale 2.
Meu K vale menos 2. Eu vou ter menos 2 mais 3 seno de θ. Essas são as equações que a gente está procurando. As equações paramétricas. De novo, eu tô tratando desse assunto porque o prof disse que vocês vão usar lá no cálculo 2, tá? Bom, e acho que era isso, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora que já ficou de noite, vocês vão ver que a câmera tá ruim, tá escura. Tá? Então, espero que tenham gostado da aula. A gente tá chegando na reta final. Já estou vendo lá a bandeira. Tum, 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 tum. Força! Vamos andar mais um pouquinho que a gente já tá chegando, tá? Beijo, beijo, se cuidem!